Como vai, pessoal? Tudo bem? Nós chegamos então finalmente à última etapa aí do nosso módulo 1, que trata de fundamentos da análise SWOT, tá? A gente vai fazer um quiz aqui com alguns objetivos, né? O primeiro é revisar os principais pontos aqui do que foram vistos, né, nesse primeiro módulo. E aí esse quiz consiste em 10 perguntas e na sequência a gente apresenta a resposta e faz, quando for necessário, alguns comentários em relação à resposta, tá joia? Então vamos começar. E a primeira pergunta aqui é: o que significa, qual o significado da sigla SWOT, de análise SWOT? Vou dar 30 segundos aí para vocês responderem e pensarem na resposta, tá joia? Tudo pronto? Vamos lá? Resposta A, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ou strengths, weaknesses, opportunities e threats. A SWOT significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É uma ferramenta utilizada pelas organizações para avaliar seus fatores internos e externos e desenvolver estratégias para o sucesso. Vamos para a próxima? Qual alternativa é um exemplo de força em uma organização? A letra A, né? Um posicionamento financeiro fraco, processos de negócio ineficientes, força de trabalho qualificada, uma mudança na preferência dos consumidores de um serviço. 30 segundinhos aí, pessoal. E a resposta é a letra C, força de trabalho qualificada. Por que não é a primeira, né? Um posicionamento financeiro fraco, isso não pode ser uma força. Processos de negócio ineficientes também não é uma força, pode ser uma fraqueza, né? Ou deve ser uma fraqueza, porque é interno ao processo. E mudança na preferência dos consumidores de um serviço, né? Quando a gente fala de consumidor, a gente está falando de algo externo, né, à organização. E uma mudança na preferência pode ser me parece uma ameaça, né? Então, pontos fortes são características ou capacidades internas que dão à organização uma vantagem sobre seus concorrentes. Exemplo de pontos fortes inclui uma marca forte, uma força de trabalho qualificada ou um produto ou serviço exclusivo. Uma posição financeira fraca e processos ineficientes são exemplos de fraquezas, enquanto uma mudança nas preferências dos consumidores é um exemplo de ameaça. E aí vamos para a terceira pergunta. Qual alternativa é um exemplo de oportunidade em uma organização? Forte concorrência, retração econômica, nova tendência ou tecnologia ou processos de negócio ineficientes? 30 segundinhos. E a resposta é letra C, nova tendência ou tecnologia. Então, pessoal, oportunidades são fatores externos que podem beneficiar potencialmente a organização. Exemplos de oportunidades incluem uma nova tendência ou tecnologia que a organização poderia aproveitar, um mercado em expansão ou uma mudança regulatória favorável. A forte concorrência e a recessão econômica são exemplos de ameaças,
né, vistos que não são externas. Enquanto os processos ineficientes são um exemplo de fraqueza, visto que são internos ao processo, correto? Então, próxima pergunta. Qual o primeiro passo para a condução de uma análise SWOT? Aqui pode ter uma pegadinha. Então, a letra A, identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Letra B, reunir e analisar informações sobre a organização, projeto ou processo. Desenvolver uma estratégia baseada em fatores identificados. Ou implementar a estratégia. 30 segundinhos aí. Então, pessoal, a resposta é letra B. E possivelmente alguém sentiu falta, né, daquele primeiro passo dos 8 passos, que é a definição do objetivo. Mas veja aqui a pergunta, ele fala da condução de uma análise SWOT. E uma análise SWOT, o core business, né, o principal de uma análise SWOT, são aqueles passos, né, a partir do segundo passo, que é reunir, coletar informações, identificar forças, identificar fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, a gente está falando dos passos 2, 3, 4, 5 e 6. Né? E aí, a gente, para a condução de uma análise SWOT, a gente expurga, né? A gente desconsidera o primeiro passo, que é a identificação dos objetivos, e os passos 7 e 8, que é realizar o plano, né? Elaborar o plano e depois monitorar e revisar quando for o caso, tá bom? Então a resposta aí é letra B. Então aqui o comentário é que o primeiro passo na condução de uma análise SWOT é reunir e analisar informações sobre a organização, sobre o processo ou o projeto, né, a depender do seu objetivo. Isso pode incluir dados financeiros, pesquisa de mercado, feedback de clientes e outros dados relevantes, mas lembrando especificamente no nosso caso, né, que trata de melhoria, né, gestão de processos, esse passo se dá com o preenchimento de um outro template, de um outro modelo que se chama diagrama de escopo, tá joia, pessoal? E vamos para a quinta pergunta. Qual das alternativas abaixo não é um exemplo de força? Marca forte, processos de negócio ineficientes, força de trabalho qualificada, produto ou serviço únicos no mercado. Vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem. E não é um exemplo de força, processos de negócio ineficientes, né? Isso é uma fraqueza. Os pontos fracos são áreas onde a organização é vulnerável ou tem espaço para melhorias, tais como uma posição financeira fraca, recursos inadequados ou processos ineficientes, que é o nosso caso aqui. Pontos fortes são as características ou capacidades internas que dão à organização uma vantagem sobre seus concorrentes, tais como uma marca forte, uma força de trabalho qualificada, ou um produto ou serviço único. Tá joia? Sexta pergunta. Qual das alternativas abaixo não é um exemplo de ameaça? Forte concorrência, retração econômica, mudança regulatória favorável, mudança nas preferências do consumidor. Vamos para a resposta? E a resposta é mudança regulatória favorável. Não é um exemplo de ameaça, dado que o próprio termo aí favorável não consiste em uma ameaça. Sétima pergunta. Quando a análise SWOT foi criada? Essa eu não vou dar nem tempo para vocês responderem, porque essa não precisa de reflexão, né? Ou sabe ou não sabe. Então, partindo lá daquela aula sobre a história da matriz SWOT,
Nós temos que a resposta correta é década de 60, né? Então, o conceito de análise SWOT foi desenvolvido pela primeira vez na década de 1960 pelo consultor de negócios Albert Humphrey, do Stanford Research Institute. Oitava pergunta. Para que pode ser usada uma matriz SWOT? Alternativa A. Identificar fatores-chave internos e externos e desenvolver estratégias bem-sucedidas. Alternativa B. Para avaliar o desempenho financeiro de uma organização. Alternativa C. Para analisar tendências de mercado e a preferência de consumidores. E alternativa D. Para avaliar a efetividade de um projeto. Dá um tempinho aí para vocês responderem. Então, a resposta certa é a alternativa A. Identificar fatores-chave internos e externos e desenvolver estratégias bem-sucedidas. Então, aqui o comentário é que a matriz SWOT mapeia os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, como vocês já sabem, de uma organização e destina-se a ser utilizada como uma ferramenta de planejamento para ajudar as organizações a identificar seus principais fatores internos e externos e a desenvolver estratégias para o sucesso. Nona e penúltima pergunta: qual o principal objetivo de uma análise SWOT? Alternativa A, avaliar fatores internos e externos de uma organização. Alternativa B, entender a natureza complexa das organizações modernas. Alternativa C, desenvolver estratégias bem-sucedidas. E alternativa D, identificar o impacto das organizações. Pensaram? Vamos lá? A resposta é a alternativa C. O principal objetivo de uma análise SWOT é desenvolver estratégias bem-sucedidas. Então, a análise SWOT é uma ferramenta utilizada para avaliar os fatores internos e externos da organização e desenvolver estratégias de sucesso. Ela mapeia, ou identifica os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de uma organização, a fim de identificar os principais fatores internos e externos e desenvolver um plano para o sucesso. E aí vamos para... Então, pessoal, vamos agora para a 10ª e última pergunta do nosso quiz, fechando aí o nosso módulo 1, que trata de fundamentos na análise SWOT. Então, a pergunta é: qual das alternativas não é uma característica de uma análise SWOT? Alternativa A é uma ferramenta fácil de entender e utilizar. Alternativa B é amplamente utilizada por organizações em todo o mundo. Alternativa C é uma ferramenta utilizada apenas para o desenvolvimento pessoal. E a alternativa D é subjetiva e propensa a viés. Então, a resposta dessa questão é a alternativa C. É uma ferramenta utilizada apenas para o desenvolvimento pessoal. E o comentário é que a análise SWOT é uma ferramenta versátil que pode ser usada em diversas situações, incluindo planejamento estratégico, análise de mercado, gerenciamento de projetos e desenvolvimento pessoal. Não se limita ao desenvolvimento pessoal, mas pode ser utilizado numa variedade de contextos para avaliar a posição de uma organização e tomar decisões informadas sobre a sua direção futura. Então, pessoal, é isso. Finalizamos, então, o primeiro módulo do curso, que trata de fundamentos de análise SWOT, e a gente se vê nos próximos módulos. Grande abraço e até já!